Boa tarde, pessoal. Melhor, bom dia. Tudo bem? Professor Ricardo Bonfim com vocês. Mais uma vez aqui neste canal. Trazendo aí mais situação de magia na Bíblia. E também vou falar no ensejo do elemento água, da função da água nas magias. Então, minha gente, na passagem bíblica de Eliseu, onde havia um rei leproso e uma menina vendo a situação do rei, ela tinha sido trazida como serva, como escrava e trabalhava no palácio. Ela falou: se meu senhor estivesse em Israel, ali tem um homem de Deus, um profeta que o curaria. Então ele entrou em contato com o rei de Israel. O rei de Israel falou: você está querendo ocasião contra mim, para vir em guerra contra mim? O rei da Síria. Eu sou lá Deus para ter poder de curar, que ele achou que através do rei conseguiria. O rei rasgou as vestes, desesperado. Falou: não, ele quer guerra contra mim. Tá falando essas coisas aí? Por acaso eu sou Deus? E aí o Eliseu, sabendo dessa história, falou: não, rei, manda vir a mim. Manda vir a mim que eu o curarei. E aí o rei juntou uma comitiva, muitos presentes em ouro, em peles, em vestes, muito presente mesmo, e veio até Eliseu. E chegando lá, ele pensou que Eliseu o curaria de outra forma, né, com a oração, com a invocação, ponha na mão. Mas ao invés disso, ao chegar lá, Eliseu mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele ficaria curado. O rei leproso se revoltou contra aquilo. Falou: mas porventura não tem rio melhor, água melhor nas minhas terras? Para que eu viesse aqui mergulhar nessa água barrenta do Rio Jordão? Não tem águas melhores? Aí os servos do rei falaram: rei, se ele pedisse uma coisa mais difícil, você não aceitaria? Então aceita o que ele falou. Mergulha as 7 vezes no Rio Jordão. E o rei mergulhou as 7 vezes no Rio Jordão, e a sua pele foi cada vez purificando mais, até que no sétimo mergulho sua pele saiu como de criança, de perfeita. Então, por que água? Por que rio? Por que os batismos em rio? Porque a água tem uma especialidade no mundo das magias, né? Então o batismo é um ritual. O batismo é uma magia de purificação. Purificações essas que já eram usadas pelos judeus. Lembra das talhas quando Jesus transformou água em vinho? As talhas que usaram para a purificação dos judeus? Porque eles se lavavam. Havia o costume do lava-pés. Então você vê que a água tem a sua função, sua importância na questão energética e na questão da magia. A água causa essas mudanças, transformação. Por quê? Porque a água é um grande condutor de eletricidade. Nós temos os condutores aqui, né? Cobre, alumínio, que é o mau condutor, o aço, fios de energia. E o maior de todos os condutores é o ouro, certo? Só que na condução, em um outro plano, outra dimensão, condução espiritual, se nós for usar na magia, o ouro seria o melhor para usar, como a vara do mago, por exemplo. Em segundo lugar, a prata, que são grandes condutores. Depois do ouro, a prata. Mas quando falamos em dimensões, o cristal é um grande condutor de energia. Para ver recados, ver mortos, pessoas falecidas, ver pessoas desaparecidas, assim como a água. Então o mago sempre usou a água para trazer pessoas, como o cristal, certo? Então a água é um grande condutor. Esses dias eu falei da magia de você colocar aqui os seus pedidos que você quer, as pessoas que você quer impressionar, escrever, e depois você pegar um jarro pela metade e mentalizar aqueles pedidos, aquelas pessoas que você quer influenciar, magnetizar.
Quando você ouve falando, parece besteira. Parece coisa sem sentido. Você lembra que as igrejas antigas, como a Deus e Amor, por exemplo, no programa de rádio, falava para as pessoas colocar, a Universal também já fez muito isso, Mundial, e da Graça, colocar um copo de água em cima da TV. Na Deus e Amor, a rádio, que era muito antigo na época, e muitas pessoas ficavam curadas por causa da transmissão dessa energia do mago, do pastor mago, né, que fazia ali a função através daquela água. Então são inúmeras as libertações, as curas através de um copo de água, até mesmo o efeito placebo. Então a água é um grande magnetizador, um grande transmissor. Por isso é como se fosse um cristal em líquido. Dá certo, por mais absurdo que pareça, quando você bebe. Lembra do pedido que você toma meio copo de água, que os coaches ensinam? E quando acorda de manhã você termina de tomar o meio copo de água, num ritual para conseguir o que se quer? Porque a água tem essa capacidade de magnetizar, de espelhar, de manter e segurar aquele sonho, aquela intenção. Por isso que funciona a questão da água. E eu estou mostrando aí essa passagem bíblica com água, né? Então essas são as propriedades da água: de purificação, de limpeza, de transformação, de magnetização, de condução. Inclusive a água é um grande condutor de eletricidade. Se houver uma descarga elétrica e a pessoa estiver descalço na água, o risco dela morrer é muito maior, porque pode cair longe e a água conduz até ela. A água é um grande condutor. A mesma coisa se a pessoa estiver mexendo com eletricidade molhada, com roupa molhada. O choque é muito pior. Por quê? Porque a água transmite. É um grande condutor. E sendo um grande condutor, é um dos principais elementos a se usar nas práticas de magias. Então não é bobeira, não é besteira, não é ilusão. A água tem a sua importância no mundo da magia, sim. Muito obrigado. Tá aí mais uma passagem bíblica que envolve prática da magia cabalística, né? Profeta Eliseu. Aí se fosse ser igual o fanático religioso hoje, os crentes hoje, os evangélicos, se fosse olhar pelo ângulo deles, que de repente condenam a magia, Eliseu não poderia ter falado, ué. Mas por que mergulhar? Ia orar e ficar orando e pulando ali, e sapateando, e põe na mão, mandando libertar, a enfermidade sai. Mas não, por quê? Porque Eliseu tinha conhecimento desse poder. E o próprio Deus é que guia a pessoa na sabedoria e no conhecimento. Talvez você está assistindo esse vídeo e pense que isso aqui é do mal, que eu estou falando é uma coisa maligna, diabólica, que eu estou perdido. Mas pode não ser. Pensa que esse conhecimento aqui pode ser de grande valia na sua caminhada, na sua jornada espiritual, ainda que você continue crente na igreja evangélica, mas são aprendizados que podem te abrir a mente para outros universos.